Boa noite a todas e todos que nos assistem online. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os internautas que irão assistir essa palestra posteriormente. Para iniciarmos os trabalhos de hoje, pedimos ao nosso amigo Luiz Guimarães, trabalhador da nossa casa, para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Elevemos o pensamento ao Criador, para que nos harmonizemos com as energias celestiais e que possamos receber as bênçãos necessárias para os estudos da noite de hoje, onde o nosso palestrante seja devidamente intuído para nos trazer a sua mensagem de fé e esperança, e que Jesus habite os nossos corações nesse momento de turbulência, de sofrimento da humanidade. Esses irmãos que padecem, fugitivos das tiranias, os famintos, enfermos do corpo e da alma, sejam assistidos e recebam as energias benfazejas que pedimos para nós nesse momento. Em prece, devolvo a palavra ao nosso irmão Douglas, para que inicie os trabalhos da noite na santa e divina paz. Com essa prece, pedimos permissão ao nosso querido Pai, ao nosso querido irmão Jesus, para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Hoje, 18 de março do ano de 2022, véspera do dia consagrado a São José, Pai material de Jesus, estamos recebendo com muita alegria para a nossa palestra virtual de número 228, Victor Hugo, mais conhecido como Menino, trabalhador do Centro Espírita Esperança e Amor, da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Nosso querido amigo, Menino, para a palestra com o tema Cristo e Nós, e vem mostrar-nos as sublimes e singelas virtudes que o nosso querido irmão Jesus tem para conosco e que se tornam frutos do nosso relacionamento para com ele. Baseado nas obras do Espírito Emmanuel, trazidas pela psicografia de Chico Xavier, Menino mostrará a importância que devemos ter e a necessidade de nos consagrarmos ao divino amigo, mestre e irmão Jesus, que encarnou entre nós para servir e para isso se humilhou por nós, trazendo a mais bela mensagem, a que precisamos aprender a amar ao nosso irmão encaminhado conosco. Falar de Jesus é falar de paz, é falar de amor, tão necessários nesse momento singular que a humanidade está vivenciando. Que a paz e o amor que Jesus nos trouxe se eleve, brilhe e chegue aos corações endurecidos de todos os nossos irmãos encaminhada conosco em todos os recantos da terra. Menino, uma boa palestra e que você seja o porta-voz da paz do nosso querido Mestre Jesus. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado a todos que estão com a gente. Mais do que uma alegria, é um presente a gente ter a oportunidade de falarmos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço aos Espíritos protetores que utilizem um vaso do meu coração e que, com muita alegria e com muito amor, a gente possa pensar nessa mensagem, procurando extrair a vida que pode nos conceder a direção e o rumo para as nossas jornadas. Hoje nós iremos falar sobre uma mensagem do livro Fonte Viva. Uma mensagem muito bacana, de número 17, que encontra-se na coleção Fonte Viva também, que Emmanuel se dedica a estudar o Novo Testamento e trazer à luz da doutrina espírita algumas passagens, ajudando-nos a extrair o espírito da letra e a gente conseguir compreender
a vastidão dos temas e das realidades que o Evangelho aborda. Em especial, a mensagem de hoje, nós iremos avaliar, né, um encontro muito importante que se deu e que está narrado em Atos dos Apóstolos, em que o evangelista Lucas narra com uma certa sublimidade de detalhes, mas que Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, vai nos ajudar a compreender um cadinho melhor, né, a extensão do que foi esse encontro. E a passagem que eu estou me referindo está em Atos, capítulo 9, versículo 10. Agora, no Paulo e Estevão, está no capítulo 1, da segunda parte, que tem o título no Rumo ao Deserto, em que a gente vai ter, né, o apóstolo Paulo, ainda na condição de Saulo, em reconhecendo o início da sua caminhada, compreendendo ainda, né, um percurso longo de transformação. Ele tinha acabado de ser visitado pelo mestre a caminho de Damasco. E é a partir dessa visita que ele muda totalmente o seu rumo, suas perspectivas. Se até então o plano era aquele momento representava como que o divisor de águas de toda a sua trajetória. Não poderia mais dizer-se o mesmo, né, em termos de sonhos, de rumos e tudo mais. Saulo de Tarso se verá convocado a um roteiro de transformação que durante toda a vida irá culminar, né, na, no seu título, qual foi dado por Jesus, que é o vaso escolhido. Não é à toa que ele havia sido, entre aspas, predestinado, o plano espiritual já contava com ele. Era um coração que, assinalando, né, o amor do Mestre, tendo condições de ter o contato com Jesus, se pôs a transformar-se. Pois bem, nós aqui, né, primeiro, diante dessa mensagem de Emmanuel, Cristo em nós do Fonte Viva, nós primeiro vamos pensar melhor nesse contexto do versículo, capítulo 9, versículo 10. Né? Emmanuel extrai esse essa pequena frase, passagem, para que a gente pense sobre um aspecto fundamental da Boa Nova e da relação do Cristo conosco. E disse o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Esse é o versículo. Pois bem, como a gente falou, né? Se trata de um momento importante. Saulo, ele já havia encontrado Cristo, ele já havia estado na presença do Cristo. Quando a gente vai se dar conta um pouquinho melhor dos detalhes, e Emmanuel faz isso, né? Ajuda a gente a ficar bem assim, atento ao que aconteceu. Saulo, ele tinha um plano. Qual que é? Ele ia, né, diante das suas perspectivas de doutor da lei, ele queria fazer um limpa. Ele queria fazer um limpa de cristãos. Não podia ter um para contar a história. Ele começou uma série de perseguições aos seguidores de Jesus, que até então ainda não eram intitulados de cristãos, eram os caminheiros, filhos do Calvário e tudo mais. Ele queria fazer esse limpa. E ele começa a perseguir as importantes personalidades, faz isso com Estevão. A Casa do Caminho já estava marcadinha ali, qualquer um que pisasse na bola estaria fadado igualmente a essas perseguições. Então a gente vai ter na presença de Saulo realmente um coração bastante impulsivo, né?
pronto a defender os ideais, aquilo que tinha em vista. E ele vai, em sabendo de algumas coisinhas, ele vai perseguir, né? Ele se dispõe a perseguir Ananias, que na ocasião estava em Damasco, estava vivendo ali. Mas por que Ananias? E por que que ele cultivava, de certa forma, né, quando a gente vai se deparar com o coraçãozinho dele, por que que ele estava tão impulsivo, tão assim, asqueroso interiormente, com tanto desejo de matá-lo, de reprimi-lo? O que que tinha acontecido? Ananias, e aí, esse é um detalhe que o Paulo Estevão nos ajuda a perceber. Ananias, ele foi o coração que amparou Abigail, até então aquela que seria sua esposa. Como Saulo, na verdade, fica sabendo que Abigail era irmã de Jesiel, ele decide, em nome das tradições judaicas, ele decide romper com Abigail. Então, ele se distancia dela e ela vai cair numa profunda tristeza, porque o casamento estava perto, né? Estava chegando. Abigail era sua noiva, eles iriam juntos, né? Constituíam uma família, tinham os sonhos felizes, as promessas de um lar bendito, e de repente aquela notícia de que Abigail era irmã de Jesiel, assim, não desceu, o Saulo não engoliu. Ele se afasta, renuncia ao casamento com ela e ela vai ficar muito triste. E nesse abatimento, quem vai interceder para que ela não desencarnasse de pronto diante do desânimo é Ananias, que vai falar do cristianismo, que vai apresentar-lhe Jesus, que vai falar-lhe do Mestre. E ela vai se converter ao cristianismo. Em sabendo, né, disso, infelizmente, Abigail vai acabar morrendo, né? Mas Ananias, ele vai prosseguir vivo aí. E como Saulo tinha um ódio muito grande pelos cristãos, reprimir, né, conter a propagação do cristianismo para ele era um dever, que ele foi, então, dar continuidade quando se direciona a Damasco. Jesus resolve o visitá-lo. Já que ele havia mandado tantos corações e até então ele não havia sensibilizado a própria alma, o Cristo resolveu ele mesmo descer ao encontro de Saulo. E Saulo, né, vai ser chamado a atenção nessa visita. Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo, não, quando ele ouve isso, né, percebe uma luz intensa clareando-lhe, ele cai do cavalo, perde o rumo ali, e ele fica sem saber quem que estaria por detrás daquela luz. E ele pergunta: quem sois vós, Senhor? Eu não tinha nem noção de quem era. Mas ele se dirige como Senhor, porque, de certa forma, a voz, a presença, lhe impunha um profundo respeito e a mais profunda autoridade. Então, ele coloca-se na condição, né, de reconhecer que ele estava falando com alguém poderoso. Estava falando com alguém poderoso. E aí Jesus se identifica: eu sou o Cristo, a quem tu persegues. E aí, nessa hora, ele vai se dar conta daquilo que eu estava fazendo, né? Porque ele não conhecera até então o Cristo, ele não tivera um momento com Jesus. No primeiro encontro dos dois, ele se viu transformado. Ele se viu, né, convidado ali a esse caminho de transformação. De tal forma, ele tinha, até então sua vida estava toda articulada. Aquele encontro mudara ali o roteiro. Ele perdeu totalmente as perspectivas que tinha até então.
e não sabendo, meio um tanto que arrependido, percebendo que havia jogado tanto tempo fora, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Era alguém decidido a tentar corrigir as coisas. Ele reconhecia naquele momento: olha, Jesus, né, de fato tu és o Cristo. Agora posso perceber-te. E naquela hora, Jesus tão somente vai pedir para que ele entrasse na cidade, porque o Cristo já estava trabalhando nos bastidores para que as coisas acontecessem. Ele vai ficar durante 3 dias, como que, e o Emmanuel dá uns detalhes a mais para a gente, mas ele vai ficar 3 dias ali, como que à espera, né, aguardando. Imaginemos o que passou pela cabeça de Saulo. Quantas coisas, quantas ideias. Jesus pedira para o esperar. Será que Jesus estaria, de certa forma, a encomendar alguma coisa? Não sabia. Estava em orações, procurando revisitar a sua vida e até então tudo o que fizer. Como o Cristo trabalha bastante, né? Foi lá e comunicou-se em uma visão com Ananias. Comunicou-se em uma visão com Ananias. E Ananias o vê. Isso em Atos dos Apóstolos, a gente tem narrado, Jesus busca Ananias e o convoca, Ananias, de pronto, né, pergunta o que que ele poderia fazer, E Jesus começa a narrar o plano que ele tinha em mente. Você vai na rua da direita, na casa de Judas, você vai lá visitar um homem de Tarso de nome Saulo. E você vai ajudar ele, porque ele está precisando, né? Aí o Ananias reconhece, cai a ficha dele, né? E confirma com Jesus se é isso mesmo. Porque, assim, até então Saulo iria matá-lo. Será que seria isso mesmo, né? Ele ficou na dúvida. Mas se propôs a obedecer aquele convite. Ele se dispõe. E vai chegar, né? Vai até lá na rua da direita. E é onde, né, o, o Saulo, sem enxergar, vai perguntar, quando ele percebe que tem alguém ali junto dele: quem sois? E o Ananias vai responder: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Até agora não deu nome, né? Até agora não deu nome. Só que Emmanuel ajuda a entender o que Saulo sentiu. Jesus também não se identifica de pronto. Não se identifica de pronto. Só faz ali uma chamada. Ananias também segue o mesmo roteiro. Ouvindo, diz Emmanuel, o moço de Tarso tateou ansiosamente nas sombras. Quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Alguém conhecido de Jacó? Mas aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa, ele sentiu um afeto, alguma coisa diferente, né? E ele ficou pensando com os botões dele o que poderia ser. Ele, né, diante da curiosidade, questiona: vosso nome? Ele, e Ananias responde, né, afirma quem ele era. E diante daquela resposta, né, Emmanuel nos narra o seguinte: a ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. A presença de Ananias revocava-lhe a memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail. Como eu disse, né? Ele tinha ficado com muita raiva de Ananias, porque ele foi ali o precursor da conversão de Abigail. Então,
ele não tinha ficado contente de jeito nenhum. Fora ele iniciador de Abigail na doutrina e o motivador da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Tomado de profunda veneração, quis avançar, ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor que lhe chamava ternamente irmão. Osculhava-lhe enternecido as mãos benfazejas, mas apenas tateou o vácuo, sem conseguir a execução de gratíssimo desejo. Saulo quis beijar até as mãos de Ananias. O coração dele estava verdadeiramente, transbordando de novos sentimentos. Aquela visita era uma lição sublime. O Cristo trabalhou ali por detrás, visitou em particular, chamando-lhe para a vida nova, convidou Ananias para o ampará-lo. E diante de toda a extensão desse auxílio, nós vamos perceber aqui, que da parte do Cristo há uma atuação vigorosa. Jesus não dormiu no ponto, nem deixou as coisas acontecerem, sem uma condução da parte desse que é o governador planetário da Terra. Vamos reconhecer não só na história de Saulo, mas igualmente de cada um de nós, essa atenção justa e profunda com que ele se dispõe a zelar, a cuidar, a direcionar as nossas vidas. O propósito era nobre, portanto, era preciso ser mais do que assertivo. E naquela hora, daqueles acontecimentos, a gente vai poder reconhecer esse importante trabalho singelo acontecendo. O encontro de duas almas. E a partir de então, a gente, pensando, e esse encontro não para aqui, Emmanuel vai narrar os desdobramentos, onde a gente vai ficar cada vez mais claro, porque Ananias vai curar da cegueira Saulo vai ficar muito agradecido, a alma transbordando, eles vão chorar bastante. O Ananias vai ficar tão feliz de perceber a renovação daquele coração, a alma entregue, fervorosamente ao Cristo, nessa disposição de trabalhar. Realmente, e Emmanuel narra aqui, o convertido não diz palavra. As lágrimas de gratidão sufocavam, abraçando-se ao antigo pregador em um gesto expressivo e mudo, fê-lo como se houvesse encontrado o pai dedicado e amoroso da sua nova existência. Por momentos ficaram mudos, maravilhados com a intervenção divina, como dois irmãos muito queridos que se houvessem reconciliado sob as vistas de Deus. Aquele encontro, trabalhado por Jesus nos mínimos detalhes, no momento necessário, era realmente um presente de luz, E, portanto, pensemos aqui na mensagem, vamos adentrar a ela, diante das vibrações desse encontro, vamos pensar um pouquinho, porque ali eram dois corações que se encontravam, que a gente percebe, materialmente, mas a presença do Mestre ali se mostrava viva, porque por detrás de todo esse trabalho que a gente percebe na Terra, de resgate dos corações humanos, a gente vai poder perceber o Cristo, ativamente, como nos bastidores dos nossos corações, a nos direcionar nos mínimos detalhes. E Emmanuel vai iniciar a mensagem com um tema, de uma forma muito
interessante. Ele diz assim: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. A gente, em relação ao plano espiritual, nós cultivamos, por parte das esperanças que a gente traz na alma, né? Principalmente quando a gente passa por momentos desafiadores, a gente sempre guarda essa crença da ação grandiosa que o Cristo pode ter a operar ali em determinada situação a nosso favor. Só que não só Jesus, não só esperamos Jesus, nós precisamos reconhecer que Ele igualmente espera de nós. Ele espera de nós. E isso nos remete a alguns detalhes muito curiosos da relação com o plano divino. Porque imaginemos aqui, né, quem presta serviço deve saber melhor, ou quem tem empresa aí, que de certa forma atende a uma comunidade. Você vai, através de um contrato, mediar a sua relação com o cliente. O cliente vai te trazer uma demanda e você vai se colocar à disposição dessa demanda aí para, né, o cumprimento. O cliente, ele vai te oferecer algumas informações, vai te direcionar ali, de certa forma, quem vai fazer, né, vai atento a isso, se dar conta, né, de uma série de detalhes que vai ter que ser seguidos ali, percebidos para a conclusão, né, e para o sucesso daquela relação. Quando a gente fala do Cristo, é preciso termos em vista que Ele está à disposição de toda a terra, mas Ele igualmente espera da nossa parte alguma coisa. Não é Ele, não visita-nos, né, sem intenções. E aqui a gente precisa separar intenções de interesse, porque a gente é interesseiro, né? As nossas movimentações, elas são sempre muito interessadas, né? A gente já faz uma coisinha aqui, construindo, pensando ali. E aí a gente denuncia, às vezes, desconhecimento. E essa espera de Jesus, essa intenção ao nos buscar, ela não parte de interesses da parte do Cristo, que ele queira se beneficiar. Ele não está esperando benefícios para ele. E é por isso que intenção e interesse se distanciam, porque a gente normalmente, né, no que a gente faz, a gente espera que as situações nos beneficiem, mas o Cristo, nessa espera de nós, ele não aguarda que a gente venha favorecê-lo dessa ou daquela maneira. O que ele espera de nós é o cumprimento da nossa parte diante desse contrato divino. A parte que nos foi dada, chamada, né, o uso do livre-arbítrio. Porque verdadeiramente o anseio dele é de nos ajudar, é de nos ver realmente felizes. E, para tanto, ele investirá tempo, esforço, dedicação e trabalho, mas suplicará que a gente se atente a esses desígnios divinos que vêm ao encontro das nossas almas para a edificação dessa paz. Qual, né, o professor querido que guia uma sala de aula e que vai ali investindo conhecimento, paciência, alegria, entendimento na relação com os alunos, que não espera ser favorecido pelos alunos, mas que eles possam aprender, que eles possam crescer, que eles possam compreender e ir adiante. É esse tipo de expectativa que os céus guardam em relação a nós, né? E essa diferença precisa sempre ficar bastante clara para a gente, porque senão a gente pode interpretar que esse Jesus espera igualmente pelos homens, está um pouco estranho, mas é porque o grande sentido aqui é que Jesus, o que ele está aguardando? Nada mais do que o cumprimento
da nossa tarefa. Tanto que no Evangelho de Lucas a gente tem uma passagem muito curiosa, que é uma fala de Jesus, né, através que se reveste de um símbolo. Ele diz assim: olha, considerai-vos como servos inúteis, que somente fizeram aquilo que lhes foi pedido. Né? Tá claro que está dentro de um simbolismo. Porque, às vezes, a gente, assim, a nossa condição espiritual ainda, às vezes, é tão debilitada, né? Que os céus não estão preocupados conosco, não é nem no algo a mais. Não é nem no algo a mais. Às vezes a gente está com dificuldade de fazer o que precisa, o comum, o que é esperado. Não é aquele negocinho que vai, vai engrandecer as coisas, né? O plano espiritual, na maioria das vezes, está nos observando naquilo que a gente, às vezes, está correndo, que é dos deveres essenciais, daquilo que a gente não poderia estar abrindo mão. Portanto, essa consideração de somos os servos inúteis, ou seja, fizemos apenas aquilo que foi pedido, né? Diante das nossas dificuldades, às vezes a gente se complica tanto e apresenta aí tantos desafios para a gente dar conta do mais simples. Mas dos céus para conosco há essa tolerância, há essa compreensão, essa misericórdia, sem esquecer, no entanto, né, conforme Emmanuel vai dizer posteriormente, ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Ou seja, para que as coisas melhorem, avancem, tudo vai acontecer, contando igualmente com a nossa colaboração. Porque mundo de regeneração, por exemplo, não é uma condição, né, externa, é fruto de trabalho que vai sucedendo portas adentro do ser em cada alma, em cada espírito, encarnado e desencarnado, que está aqui, né, vinculado à escola da Terra. É justamente nesse empreendimento, nesse lançar, nesse direcionar das forças que a gente vai arrumando esses objetivos mais altos. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Observemos, né? E aí, voltando na história, Jesus desloca-se, faz a parte dele, vai lá, visita o Paulo. Mas só o faz legitimamente uma vez, porque o restante das vezes ele vai se utilizar de instrumentos. E quem, na maior parte do tempo, vai ficar tutelando pelos destinos de Saulo, quem é? Abigail e Estevão, dois corações que vão, né, se dedicar a essa atenção e esse cuidado para que o convertido de Damasco pudesse ali, portas adentro da vida, né, cumprir os deveres e responsabilidades que o Cristo lhe encaminharia. Haveria um percurso todo pela frente. Jesus não dispensara ele do trabalho. Ó, quando ele pergunta, né, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus não diz assim, não, você já é só você crer em mim, as coisas já estão prontas, né? Não foi esse tipo de postura. Ó, entra lá, calma, que daqui para frente, né, eu vou te contar, passo a passo, vou sem ansiedades. As coisas vão acontecer. E aí ele foi lá, chamou Ananias. O trabalho do alto, né? Os irmãos mais experientes no dizer de Gesiel são convocados a auxiliar os filhos mais jovens e ignorantes. Porque é nesse trabalho de cooperação que as coisas acontecem. Então, para que a evolução aconteça, alguns vão se dedicar, a luz vai brilhar, um coração vai reencarnar, vai acontecer. Mas Emmanuel, né, alerta-nos numa mensagem muito importante. Ele diz assim:
Às vezes, os portadores da luz podem ser chamados a subir os cimos, né, da evolução em lugares, estagiando em lugares que a gente ainda não foi chamado. Então, se, por exemplo, é só alguém que tem a luz e eu ainda não tenho, se o outro for embora, acabou, né? Imagina no meio do mato. Alguém tem lanterna. Se essa pessoa começa a ir para um rumo que você não dá conta de ir, a luz continua com o outro, né? E aí você fica no escuro. Então, o convite dos céus, né, vai existir corações que são vanguardeiros, que são bandeirantes, sim, mas nós precisamos reconhecer que todos nós somos convocados. Todos nós somos convocados. Essa empreitada do bem, ocupar o nosso posto de trabalho e partir para aquilo que nos cabe realizar. Alguém fará sim, nos auxiliará a compreender o caminho, mas não estaremos, por isso mesmo, dispensados daquilo que nos caberá realizar. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, diz Emmanuel, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. E é nesse momento que nós vamos entendendo um pouquinho melhor as coisas, né? O projeto, por exemplo, para as coisas darem certo, já está pronto. O Jesus, ele é bastante eficiente, mas agora a solidificação dele na Terra vai pedir participação humana. Quando a gente fala, por exemplo, né, o Cristo está no leme, ele está dirigindo. Então, o que que acontece? Uma galera não está dando conta. Ele vai lá, o negócio aqui tá feio, vem cá, vamos, você vai ter que encarnar aqui, porque desse jeito a coisa não está andando, não está fluindo, né? No dizer de Humberto de Campos, o nosso Bebeto. Deus age no silêncio da maternidade. Então, quando as coisas começam a emperrar, as engrenagens, né, da sociedade, os corações começam a enguiçar, ele vai e manda um coração, que vai ali despertar o entendimento de outros para uma determinada perspectiva. As coisas na Terra estarão sob o olhar compassivo do Mestre, mas ele já fez o serviço que lhe cabia. A gerência divina, né, tem realizado tudo em nosso favor. E aí nos leva a considerar que Deus não só dá a tarefa, mas dá as ferramentas. Nós temos muita coisa à nossa disposição. Tanto que todos aqueles que trabalham, confiam no Senhor, podem esperar o melhor, porque os céus os assistirão, como aconteceu, não somente com os discípulos da primeira hora, da segunda, da terceira e assim por diante. A convocação, né, virá convidar a todos para esse trabalho. E aí Emmanuel considera, ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados, depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procurando Ananias e enviando-o a socorrer o novo discípulo. Jesus poderia ter feito tudo. E aí, né, há uma questão muito curiosa no Livro dos Espíritos, porque Kardec, né, nas suas perguntas, ele vai questionar assim, olha, né, se Deus poderia ter criado, se Deus nos criou, por que será que ele não nos criou em condições melhores? Né? Já poderia ter feito a gente
perfeito e tudo mais. Mas aí os espíritos vão devolver-nos uma interrogação. Onde estaria o mérito? Lugar nenhum. Não construímos, não fizemos aí, né, a nossa parte. Os céus trabalha com construções. Construções. Ferramenta não falta, né? Instrutores não falta. E a gente vai ter esse olhar direcionado para as nossas almas com vistas à conclusão dos projetos divinos. Então, vai acontecer muitas coisas na Terra para melhor? Sim. Como que vai acontecer? Jesus se manifestará? Definitivamente. Sim, ele é o condutor. Através de quem? De quem se coloca à disposição para apresentar aos homens esse novo padrão de conduta. Vai apresentar aos homens essa vivência do futuro que precisa começar a ser construída no presente. Então, a gente, com isso, né, vai entendendo muitas coisas. Porque Jesus, e ele vai colocar, Emmanuel, né, esse questionamento. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo em pessoa? É que a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo. O Cristo não dispensa os homens na obra de surgimento e sublimação. Ele, né, poderia fazer tudo, mas nenhum de nossos corações estaria, né, em condições definitivas de acompanhar. A gente vai com as experiências se aperfeiçoando. A condição ideal das virtudes, a gente não chega à custa de palavras ou de teorias, é vivência, aonde a gente vai se despojando das imperfeições e vai construindo, solidificando, né, esse projeto sagrado que nós somos. Cada um de nós representamos. Portanto, né, ide pregar, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à cooperação e à contribuição humana. Somos convidados a fazer alguma coisa. Somos convidados a fazer alguma coisa. Não é nem mais nem menos, é aquilo que está na nossa alçada. Porque Jesus sabe muito bem, né, que ele pode confiar em cada um de nós nessa grande tarefa. Nessa grande tarefa. Ele sabe direitinho. Mas diante de tudo isso, não poderíamos, né, a pretexto de contribuir com o céu, a gente se esquivar dos deveres, das responsabilidades, dos compromissos. Então, somente no simples posicionamento de que Jesus dará um jeito. É preciso entendermos que esse jeito perpassa a nossa vontade, o nosso esforço e o nosso trabalho. Somos enxergados, somos vistos, temos dificuldades, temos defeitos, mas não somos dispensados na nossa pequenez. Deus, né, e o Cristo não esperam criaturas perfeitas. Rogam corações dispostos a servir. E a grande lição, né, que a gente vai compreendendo com esse encontro desses dois irmãos, Ananias e Saulo. Ali, o melhor, né, porque Ananias vai considerar, olha, eu também tenho as minhas dificuldades, mas mesmo assim o Cristo tem amparado o meu espírito para que eu prossiga servindo, trabalhando, ajudando, entendendo. Não é o trabalho que precisa de nós, somos nós que precisamos do trabalho. Não são as pessoas que precisam de nós que precisamos das pessoas.
Porque a gente, às vezes, no nosso senso de acomodação, a gente vai reduzindo as coisas na justa proporção que elas têm. E é então que vai empobrecendo a nossa caminhada, que vai empobrecendo-nos a vida. O trabalho é esse meio adequado de transformação das almas. Ananias, em atendendo ao chamado divino, aperfeiçoava as noções de amor, como igualmente, naquele momento, Saulo tinha a mais bela aula de amor. O que para Ananias era o espírito ganhando robustez, para Saulo era o espírito ganhando direção. Enquanto um estava exercitando, o outro estava iniciando esse caminho de esforço e aperfeiçoamento. Portanto, né, Emmanuel vai dizer: onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Se encontra um mensageiro, ou seja, cada um de nós que nos colocamos à disposição da vida para servir, para ajudar, somos mensageiros do Cristo, que vamos devagarzinho, a nosso modo, levando um cadinho dessa esperança divina. Cristianismo, no dizer de Emmanuel, significa Cristo em nós. Cristo em nós. Não é tão somente a figura do Cristo que foi, né, endeusado, mas é esse trabalho de Jesus e dos nossos corações na construção do porvir. Diante do passado delituoso, das faltas graves, eis que se descortinam experiências e mais experiências. E aí a gente precisa pensar, né, sobre a questão da dor, porque por vezes, né, a gente acaba equivocando na ideia da dor. Só existe um caminho de evolução. Qual que é? O amor. É ele a estrada definitiva que percorremos ao encontro de Deus, para a comunhão divina e a execução dos propósitos maiores. Só existe um caminho. A dor não é caminho para Deus. Ela pode servir de sinalizador para o roteiro. Nenhum ser, por sofrer, tão somente por sofrer, ficará mais próximo de Deus. Se a dor fosse caminho, bastaria a gente buscar o sofrimento dia e noite, a gente chegaria mais rápido. Porque a dor, ela serve para sinalizar. Fala assim, olha, vai ter que tomar cuidado aqui, ali, vamos, né? Para ajudar a gente cada vez mais a transformar esse espírito. Mas ela não é caminho. Ela não é caminho. Somente no amor as criaturas avançam para Deus. A dor pode nos lembrar do quanto o amor é importante, mas nunca será ela o instrumento que nos aproximará legitimamente do Criador, visto que a conexão genuína e verdadeira dependerá do desenvolvimento do amor dentro de nós. Cristianismo significa Cristo em nós. É essa construção amorosa com que vamos realizando a cada dia. Essa é a história do cristianismo, de gente que errou, mas que volta e pede trabalho para dignificar-se novamente, que erra, que cai, mas que se coloca à disposição com humildade para reparar e reconhecer.
E é, portanto, o Brasil o grande celeiro de espíritos que vão sendo convocados a essa renovação, que até então se mostravam quais Saulos do caminho e são convocados a entrar às portas de Damasco para prosseguirem aí atuantes. No Brasil, recebemos missões não por sermos da alta estirpe, mas por reconhecermos as nossas necessidades de aprendizado. Somos capacitados com diversas dádivas, mediunidade a rodo aí, para que a gente possa fazer alguma coisinha e servir, transformando-nos portas adentro da alma. Porque o amor não é abstração, é força construída nas nossas vidas diariamente. No exercício constante, que a gente vai 0,00001 nesse exercício aperfeiçoando, para que definitivamente, em algum momento, alcancemos a condição do espelho que reflete o próprio Criador, em que nós poderemos, darmos conta da nossa presença como refletindo verdadeiramente o Criador. Obrigado pela paciência e misericórdia de vocês com que ouviram o meu coração. Deus lhes pague a, a caridade. Nós é que agradecemos, menino, essa tão bela palestra, baseada no Ato dos Apóstolos, né? Versículo 10, tão bem explicada pelo Espírito Emmanuel. Como você disse, você nos trouxe esclarecimentos, né, sobre a visita de Ananias, e atendendo a orientação do nosso irmão Jesus, vai devolver a Saulo a visão que ele havia perdido na estrada de Damasco. Esta bela lição é cheia de significados. Ananias vai até a casa de Judas, onde Saulo estava hospedado, chega e diz: Saulo, Jesus me enviou. Põe as mãos, devolve a visão a Saulo. Que coisa maravilhosa. Parabéns, menino, pela excelente palestra. Muito esclarecedora, muito gostosa de ouvir. Parabéns. Mas vou aproveitar e pedir para você fazer a prece de encerramento, em nome do nosso Mestre Jesus. Vamos lá, vamos orar. Divino amigo, obrigado mais uma vez por estar com meu coração nesses momentos de reflexão, envolvendo os olhos ao meu próprio espírito. Reconheço que cada um desses encontros tem sido preciosas bênçãos que têm me ajudado a perceber quanto o Senhor confia em mim, não só para falar para os outros, mas para construir na minha vida. Eu espero de todo o coração contar contigo e com os espíritos protetores para ser instrumento teu, para levar onde eu for diante dos meus irmãos e amigos essa mensagem divina, se necessário usando as palavras, que eu possa, Jesus, como todos aqueles que nos ouvem, se sentir abraçados e acolhidos pelo plano espiritual, que energias carinhosas, revigorantes, possam envolver-nos perispiritualmente. Sintamos-nos agraciados por esses recursos magnéticos a ajudar-nos na recomposição dos nossos centros vitais, no equilíbrio físico e emocional das nossas almas. Que todos, conforme as suas necessidades, sejam enxergados por esses trabalhadores incansáveis,
e que diante de tamanho combustível que nos é injetado sempre, possamos trabalhar, estendendo aos outros a paz com que somos agraciados sempre que nos colocamos em condição de estarmos à disposição do plano divino. Que essa paz permaneça sempre conosco. Te agradecemos, te louvamos e bendizemos. Seja conosco e que sejamos contigo. Que assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão ao nosso querido Pai, a Jesus, para encerrar a palestra da noite de hoje. Como o menino pediu, que possamos construir as nossas vidas com a paz e com o amor de Jesus. Um abraço carinhoso em cada um de vocês. Boa noite, boa tarde, bom dia.